Então aí está o alinhamento entre código, programação, com e-commerce. Você consegue otimizar. Olha só, eu tive um questionamento muito importante que talvez você tenha pensado ou sequer imaginou. Vamos lá, uma pergunta básica e a gente consegue entender um pouco mais sobre a importância de saber um básico de programação, de códigos, para a gente resolver demandas simples na loja ou no site, na landing page. Tem um seguidor que ele perguntou qual que é a relação entre e-commerce e códigos. A relação entre e-commerce e programação. Se a gente for pensar de uma maneira básica, né, numa parte estrutural, para você ter um e-commerce, quem criou aquele layout, aquela funcionalidade, tudo ele usou como base uma programação, certo? Então, para ele mostrar aquele visual, aquela estrutura, as funcionalidades de clicar no botão e adicionar o produto ao carrinho, foi tudo feito através de programação. Mas vamos lá, você criou uma loja na Nuvem Shop que ele já tem tudo previsto. Né? Então, se você quiser hoje criar uma loja no Nuvem Shop, você cria em poucos minutos, deixa a tua loja pronta e não precisa mexer nada com código. Isso é totalmente possível. Agora imagina que nessa loja a gente quer colocar uma nova seção de conteúdo. Né? Imagina na própria descrição do produto. A gente quer, em vez de colocar um texto corrido, como se fosse um texto do Word, a gente coloca uma foto mais texto, para explicar em detalhes uma parte específica do produto. Né? Eu estou vendendo roupas, então eu quero falar sobre a costura da roupa, que ela é reforçada, ela é uma costura dupla, né? Então o fio que a gente utiliza é um fio de qualidade, não é aquele que você fica puxando, ele já fica saindo tudo ali da roupa. Então, é uma informação muito importante de ter na loja. E se eu coloco uma foto do lado, a gente consegue exemplificar isso e fica de uma forma visual. Só que se tem um texto corrido ali nessa loja, ele não vai ler. Ele sim, desculpa, ele vai pro teu texto. Né, que é o que a gente tem muita preocupação. Mas e o usuário? Né, ele precisa ser impactado. Se eu estou falando sobre a costura da camiseta, que ela é reforçada, para quem não é designer, eles falam sobre o agrupamento dos conteúdos. Então, se eu agrupo um trecho de conteúdo ali, eu entendo que aquele trecho fala sobre a costura. Se eu for ver embaixo, eu sei que ele vai estar falando sobre o tecido da minha camiseta. Se eu vejo embaixo, eu sei que ele está falando sobre a estampa. O código, como é que entra nisso? Se a gente tem uma loja que eu consigo fazer tudo rapidinho, não preciso mexer nada com código, nada com programação, mas eu quero inserir essa nova seção que ainda não está previsto nesse layout ou nesse painel administrativo, eu preciso usar alguns trechos de código ali. Se eu pensar em usar somente HTML e CSS, eu já consigo fazer isso. Eu crio uma seção com uma foto no lado esquerdo ou direito e o texto ao lado dela, para a gente agrupar esse conteúdo e para o usuário conseguir ler de uma forma muito mais dinâmica e muito mais assertiva. Né? Eu tenho inclusive a ilustração ali do lado. Então o código ele serve para que a gente aprimore a nossa loja. Como eu disse, a gente consegue ter uma loja pronta em poucos minutos sem mexer em nada de código. Só sei uma coisinha ou outra. Né? O HTML e CSS, que é o pontapé inicial para a gente começar a fazer qualquer tipo de programação ali. Se eu tenho esse conhecimento, eu tenho muitas possibilidades de otimizar a minha loja para o usuário. Posso criar um outro botão diferente, posso criar uma lista de perguntas frequentes dinâmica, que eu clico e ela abre, em vez de ficar aquela lista feia do Word em tópicos. Então posso criar isso, nesse caso que já entra outras possibilidades, como JavaScript, por exemplo. Posso criar um filtro inteligente para o usuário acessar a loja e encontrar, primeiro eu quero produtos masculinos, depois eu quero uma camiseta de rock, que é o meu cenário, o que eu gosto. Então já sei que masculino, camisetas de rock e no meu tamanho. Eu já sei exatamente quais são os produtos que estão disponíveis para mim. Eu não preciso navegar na loja inteira para acessar um produto e ver, ele não tem o produto do tamanho G, não tenho, não trabalho, está sem estoque, coisa do tipo. Mas eu posso estruturar isso de uma forma interativa, uma forma... isso fica muito mais interessante. A possibilidade de venda aumenta e muito. Então, a relação de programação com o e-commerce, ela não é imprescindível você saber de código para ter uma loja, mas ela é um diferencial absurdo, para que você consiga criar experiências diferentes. Você consiga entregar um produto interessante para esse cliente. Ele consegue navegar pela loja de uma forma muito mais dinâmica, mais rápida, mais assertiva. E agora pense, muitas lojas estão lá só por existir.
O cliente tem muitas possibilidades na internet. Então na internet ele pode ver no Instagram, ele vai rolando e não para. Se ele acessou um dia uma loja de camiseta, nunca mais vai parar de aparecer loja de camisetas. E se uma loja aparece e tem uma estrutura planejada, né, uma estrutura visual interessante para o usuário acessar, se ela tem um fio, tem uma experiência que otimize o tempo do usuário, que hoje em dia ninguém mais tem tempo, então aí está o alinhamento entre código, programação, com e-commerce. Você consegue otimizar, você consegue performar melhor e ter melhores resultados. Se você achou ele interessante, ou melhor, se você ficou até aqui, deixa o seu gostei porque você gostou. Mas, por outro lado, outras pessoas podem se interessar e se você deixa o seu gostei, o algoritmo entende que esse é um conteúdo relevante e vai poder entregar para outras pessoas que vão ser impactadas com isso também. E se você tem um conhecido que vai fazer diferença ele saber sobre isso, encaminha direto o link para ele. Você me ajuda, né? Estamos juntos, conte comigo. Aqui é o Renan Nosso Dev. É nóis.